Graças a Deus! E aí, pessoal? Tudo certo? Tudo bem? Como é que vocês estão? Life in Prayer. Obrigado por vocês estarem assistindo aqui a esse canal maravilhoso. Aliás, não sei se já falei para vocês, mas eu tenho um outro canal também, Marcelo Vieseli Psicólogo. Procura aí no YouTube, vocês vão ver também. É um outro canal, eu sou psicólogo, então falo coisas muito bonitas também. Conteúdo muito bom mesmo. Vale muito a pena. Mas que bom encontrar vocês aqui nessa escola de oração, escola da vida de oração, né? A vida em oração. Que bonito. Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, essa série aí de vídeos que eu estou fazendo, né? Eu digo série, mas não é bem uma série. São daqui da vida interior, né? Da vida de oração e vou continuar com esse, lembro desse do Sino Jesu, né? Que o próprio Jesus cita para esse monge, né? Nesse diário, o que é a vida, o que é a vida contemplativa e o que é a vida ativa, mas o que é a vida eucarística, o que é a vida eucaristizada, a vida, porque pessoal, olha, falar para vocês um testemunho meu, eu vou todos os dias eu vou na missa, no mosteiro das Irmãs Clarissas. E, e lá, 6h40 da manhã, abre a porta. Eu entro para dentro da capela e ali eu faço minha adoração. Quando eu chego, o Santíssimo já está exposto, certo? Quando vai começar a missa, que é 7h30 da manhã, lá por umas 7h20, por ali, 7h25, o Santíssimo é recolhido, mas o Santíssimo não sai dali. Tem como é que se chama? Tem um, oh meu Deus, um armário, que ele fica dentro de um armário, ele é recolhido, então as portas fazem assim, ó, e fecham. Quando a irmã foi lá fechar, me bateu um sentimento de tristeza. Não vai, Jesus. Fica comigo. Vocês lembram dos discípulos de Emaús? Não ardia o nosso coração enquanto ele caminhava comigo? Mas enquanto ele ia passando reto, você ficava triste. Eles ficavam tristes. O nosso sentimento pelo Cristo, na medida em que a gente vai vivendo uma vida eucarística e comunhão diária, é do terço, do jejum, da confissão e da missa, as 5 pedrinhas, é, a tua vida vai tendo sentido. Quando você descobre que ser católico é ser lindo, maravilhoso, não é uma coisa romantizada, mas pelo contrário, é aqui, ó, racionalizada e vivida aqui dentro esse sentimento, não é que você deve ter uma fé racionalizada, não. Fé e razão andam juntas, como dizia João Paulo II. A fé, ela é entendida
como um caminho para Deus. A fé é o que me leva. A fé é o caminho. Independente de eu ganhar a graça que eu pedi e se eu não ganhar a graça que eu pedi. A novena que eu faço, né? Ah, eu pedi a graça X e não ganhei. Continuo na fé. A vida eucarística é isso. Você não vai ter uma fé infantilizada. Você vai sair toda e qualquer conjuntura com fé infantilizada. Você não vai ter uma fé é, infantil. Tua fé vai crescer. Tua fé vai ser transformada em obras. Porque é impossível, isso eu falo na experiência minha, né? É impossível uma pessoa que tem missa diária, adora Jesus Cristo, reza o rosário, vive os sacramentos, ela tem uma fé infantil. A não ser que ela queira. Mas é impossível. Porque a mudança vem. A mudança existe. Como vai acontecer uma exigência lá dentro de você. E é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é maravilhoso. Porque é o próprio Espírito Santo que vai fazendo isso. Ele vai batendo lá dentro. Poxa, Marcelo, que tal? Eu posso contar uma experiência minha. Né? Essa por exemplo, que eu falei, não vai, fica comigo. Outra também, estavam num encontro com os jovens e no sábado à noite, no sábado à tarde, teve adoração ao Santíssimo, né? E eu disse para Jesus, eu quero ser o melhor amigo que você já teve nessa terra. Só que para acontecer essa fala, Ele trabalha em mim. O Espírito Santo trabalha em mim. É o Espírito Santo que age em mim. E se eu não crer que esse Espírito Santo, né, age em mim, o que eu faço então diante do Santíssimo Sacramento? Um teatro? Não, não pode ser um teatro. Então, aqui está, né, o livro, né, é um diário, entendeu? E ele começa então no ano de 2007, muito recente isso tudo. Para um monge da Ordem de São Bento, nos Estados Unidos. Ele começa citando o Salmo 69, versículo 20. A ignomínia oprime meu coração, e eu vacilo. Esperei em vão quem tivesse pena de mim. Procurei quem me consolasse, mas não encontrei. Toda a nossa consolação está em Deus. Toda. Toda a nossa consolação está em Jesus Cristo. Toda a nossa carência, toda a nossa vida vai ser suprida em Deus. Em Deus. Por que que eu, Marcelo, não coloco todas as minhas fichas na minha esposa? Porque a fé não é isso. A fé é em Jesus. É Ele que tem as consolações para mim. Não é a minha esposa, embora ela me ame, embora eu ame ela, mas é Jesus que tem as consolações para mim. Porque eu posso esperar uma consolação dela e me frustrar. Né? Então, quando nós vamos até Jesus Cristo, é Ele
quem faz o trabalho. É Ele, é Ele, é Ele. Não é nós que ditamos regras e normas para Jesus na Eucaristia. É Ele, é o próprio Cristo. Nosso Senhor, ao instituir a Eucaristia, atreviu suas injúrias e sofrimentos, os sofrimentos de um amor ferido e rejeitado. Ele ainda espera por um número de compaixão da parte dos seus sacerdotes. Nós poderíamos inverter. Ele espera, por isso que eu falo, ele escreveu um sacerdote, mas nós fazemos adoração eucarística. A igreja vive para a Eucaristia vive para a igreja. Então nós também podemos viver para a Eucaristia. Ele espera por nós. Ele procura hoje, mais do que nunca, sacerdotes, leigos, diáconos, bispos, quem você quiser colocar, que lhe deem consolação. Santa Faustina, Jesus vai falar para Santa Faustina que em uma determinada dia, Jesus não encontrou na face da terra nenhuma alma que pudesse consolar o coração dele como Santa Faustina. Nenhum santo naquele dia. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas eu, Marcelo, posso mudar. Eu posso mudar, eu devo mudar. Eu tenho como mudar. Por exemplo, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então, se eu fico lá horas diante de Jesus, como é que eu posso ser assim, ó, carrancudo? Jesus me espera. Ele me espera. Ele disse aqui, ó, eu vou lá te consolar. Como eu falei, eu tenho também um canal na internet. Eu sou psicólogo. Eu ajudo as pessoas também. Mas vai até Jesus suprir as suas carências. Nós precisamos ter isso. Enquanto você, católico, não aprender que existe Jesus lá na Eucaristia que te espera todos os dias para te consolar, o que você está fazendo dentro da igreja? Olha só que coisa linda isso aqui, ó. Antes de deixar o mosteiro, abri o livro de Dom Valdeur, que recebera da irmã tal. Faça-me teu completo sacerdote, como foi São João Maria Vianney, amado discípulo aos pés da tua cruz, a árvore da vida. Esse monge, ele vai pedir para Jesus que Jesus então faça dele um outro São João Maria Vianney. São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres. São João Maria Vianney, para quem não conhece a história dele, ele foi um seminarista burro. Ele foi muito ruim nos estudos. E para ele se ordenar padre, ele tinha que fazer uma prova da teologia lá. E a prova que ele tinha que fazer na teologia, ele estudava e não sabia nada. Nada, nada. Mas ele era muito piedoso, mas chamavam ele de burro. Se você for ordenado, vai ser por milagre de Deus. E é isso que ele estudou. Ele estudou sobre Nossa Senhora.
Ele só estudou isso aí. E o bispo foi lá no dia da fazer a prova, tal e coisa, e fez a pergunta sobre Nossa Senhora. E ele soube responder. O bispo falou, ó, porque você soube, eu vou te ordenar, mas não é, não, tudo bem. E mandou ele lá para Ars, uma cidadezinha lá. E essa cidade virou um santuário. As pessoas se convertiam. Ele ficava horas no confessionário. Comia só batata. Mortificação, pessoal. Uma das outras coisas que a Eucaristia vai fazer é a mortificação. Você vai ter um deleite da mortificação. A mortificação vai te trazer tantas habilidades espirituais, da disciplina, do domínio próprio, do bem comum. Ela não é o fim, a mortificação, ela é um meio. Mas a Eucaristia vai te dar isso. É o processo da mortificação. E, e ele pede. E olha o que Jesus fala para esse sacerdote. Meus sacerdotes, adorai pelos sacerdotes que não adoram. Como eu disse, aqui não são só para os sacerdotes, mas para nós leigos. Quando nós adoramos Jesus na Santíssima Eucaristia, faça essa adoração também por aqueles que não adoram, por aqueles que não podem. Mas coloque o teu padre, coloque o teu bispo, coloca essas pessoas. Peça ao teu anjo da guarda que quando você não estiver fazendo adoração, você está ocupado, isso, aquilo, Padre Pio sempre mandava os anjos, o anjo da guarda dele, ir lá fazer adoração por ele. Olha que coisa linda isso aqui. Meus sacerdotes, adorai pelos sacerdotes que não adoram. Fazei reparação pelos sacerdotes que não fazem por si mesmos e pelos outros. Quero sacerdotes adoradores e reparadores. Olha, quero sacerdotes adoradores e reparadores. Quando a gente está no processo de uma vida eucarística, uma vida de adoração, isso que esse livro vai fazer, e vai ensinar o valor da adoração, o valor de uma vida eucarística. Quantas vezes eu, diante de Jesus, olhando na minha vida, olhando para trás, o Espírito Santo me trazia coisas que eu nem imaginava, que eu nem sabia que aquelas coisas tinham me feito mal. E ali eu reparei, ou estou reparando ainda. Então, não espera é, deixar para amanhã. Vai hoje, se você puder, vai amanhã, o mais rápido possível, numa igreja. Repara, adora. Olha, tem tantas pessoas que fazem adoração perpétua. Tem tantas capelas, tantas igrejas que têm adoração perpétua. Mas peça para Jesus isso, sabe? Quando você estiver lá
na frente com ele. Se desmanche, olha, derrube seu coração. Você vê o que Jesus pede para os sacerdotes. Às vezes, por vezes, nós vemos mesmo sacerdotes que brigam, que estão cansados, que estão amargurados. Tem, não vou dizer que não tem, tem. Mas o que nós podemos fazer por ele? Então Jesus fala, adore e repare. Porque o sacerdote é o coração da igreja. O padre, se não tem o padre, não existe a Eucaristia. Se não tem o padre, não vai. Então, se alguns padres estão saindo diante da presença de Jesus, esse padre, infelizmente, infelizmente, ele vai ficar seco. Seco de amor, seco da graça. Mas ele tem a graça. Ele tem a graça. Então, nosso papel, enquanto leigo, católico, adora e repara. Adora e repara. Olha, o que ele vai falar? Já faz algum tempo que nosso Senhor colocou em mim o desejo de adorar às quintas-feiras em ação de graças pela Santa Eucaristia e também em ação de graças pelo mistério do sacerdócio. Após a missa, confessei-me com o capelão do mosteiro. Ele confirmou alguns pontos que lhe expus sobre a minha resistência, a graça que me fora concedida. Então, ele orientou-me em direção aos santos, o que correspondeu perfeitamente à fonte de atração pela amizade dos santos, que sempre marcou minha vida. Durante minha ação de graças, se me lembro bem, quando perguntei ao Senhor se este chamado adoração e reparação sacerdotal me era exclusivo ou se devia vivê-lo com os outros, creio que ouvi dizer: não, te darei irmãos e filhos. Toda quinta-feira a igreja tem adoração no mundo todo, no mundo todo. Então esse sacerdote, por mais que ele é monge, por mais que ele está na ordem de São Bento, numa comunidade assim também existem as adorações. Não sei qual é o schedule, não sei qual é a agenda desse mosteiro, não sei. Estou falando que Jesus diz aqui. Ele próprio Jesus colocou no coração dele. Então, às quintas-feiras, o mundo todo, todas as igrejas, tem algumas que fazem na sexta. Adoram Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus convida ele. E ao fazer isso, ao ele começar a fazer isso, muitas pessoas irão fazer também. Outros sacerdotes, outras pessoas religiosas também começarão a seguir ele. Então você percebe que tudo tem um começo na vida eucarística, na vida de adoração ao Santíssimo tem um começo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Jesus, ele sabe nos orientar bem. Não adianta, quando eu comecei, não adiantou eu já pegar esse livro no começo, que eu não ia entender nada. É isso que eu estou dizendo. Então, presta atenção. Se a igreja
que é sábia, que detém a sabedoria, nela está o saber. Vá toda quinta-feira. Ah, mas a igreja que eu participo, ela quinta-feira ela não tem, ela tá com a porta fechada. Procura outra, procura outra. Olha, pessoal, se for o caso, se for o caso, converse com o teu padre, pergunta para ele, padre, quais são os dias que tem adoração aqui? Ele vai te falar. Aí você participa lá no dia que tem e procura uma quinta-feira em outro lugar. É simples, é bem simples. Então, assim, se na sua paróquia não tem na quinta-feira, vai em outro lugar e vai no dia que tem a sua paróquia. Obedece, obedece. E aqui então ele conta, né? Que olha, olha isso, olha isso. A Eucaristia é a beleza da liturgia. A maior beleza que tem na liturgia é a Eucaristia. Ou, invertendo, a maior beleza que tem na igreja é a missa. A maior beleza que tem na igreja é a Eucaristia. A maior, depois da missa, a maior beleza que tem é a oração. Não perca tempo. Marcelo, como que eu faço? Como é que, como é que eu faço para adorar Jesus então? Como é que eu faço para começar? Para começar. Para começar, você vai fazer o seguinte: você vai levar a sua Bíblia, vai levar um caderno, uma caneta. Como você vai fazer isso? Você vai anotar. Você vai anotar isso. Na sequência, você vai levar um livro. Você vai levar um livro de um santo. Vai levar um livro de um santo. Olha, pessoal, tem muitos livros que falam sobre adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas eu recomendo alguns dos de Santo Afonso Maria de Ligório, por exemplo. Prática da oração, é, é, tem que se chama Retiro, eu acho que é. Eu não lembro agora o nome certinho. É, deixa eu só lembrar. E tem alguns livros direcionados à adoração ao Santíssimo. Tem alguns livros que são direcionados à adoração ao Santíssimo. Procura, você vai ter muitos livros católicos, né? Mas leve a sua Bíblia, leva um papel, leva um caderno, uma caneta. Começa esse se chama Visitas, Santo Afonso Maria de Ligório. Tem o outro, veio aqui agora, esqueci. É, Adoração ao Santíssimo Sacramento também, Santo Afonso Maria de Ligório. Tem um muito bom mesmo, A Hora Santa do Venerável Fulton Sheen. Ótimo, excelente livro, maravilhoso.
Tem outro também, é, tem um aplicativo chamado Pocket Terço. E nesse aplicativo está escrito lá meditação, meditação dirigida. Você clica lá e vai fazendo, vai só passando para frente, assim, parte por parte. Vai chegar uma parte lá que vai dizer assim, o evangelho, né? Se você quer meditar, daí você vai procurar. Depois você passa para frente, tem os próprios livros que eles indicam na meditação. Muito bom também. É muito boa essa meditação. E dá para você fazer adoração também. É, você pode pegar ali história de uma alma, Santa Teresinha, Menino Jesus. Você pode estudar com os santos. Você pode ler o livro da vida, que vai falar sobre a oração de Santa Teresa d'Ávila. É um livro que nós estamos vendo aqui juntos. Olha, São Francisco de Sales, Filoteia, você pode ler ali. Você pode pegar Padre Pio. Tem muita coisa. A própria liturgia diária ali, sabe? Na, as leituras que são da missa, entendeu? Você pode rezar o terço. Você pode começar a ler o livro do Tratado de, de, de São Luís, Maria. Você pode. Tem tanto livro de santos que você pode ler. É muito bom. E então, pessoal, primeiro a missa e depois a Eucaristia. Então Jesus pede para esse monge, fala, você vai trazer para mim isso. Mas ele já deu um dia. Até você fazer todos os dias. Até você fazer todos os dias. Entendeu? Até você fazer todos os dias. É tão impressionante, pessoal, tão impressionante, que um dos pontos mais interessantes que, que ele vai falar para esse monge, que Jesus vai falar para esse monge, que sempre o Imaculado Coração de Maria está com aquele que adora. O coração Imaculado de Maria vai triunfar. Vai triunfar. Olha, 5 de outubro de 2007, primeira sexta-feira do mês. Ó Virgem Maria, minha mãe do perpétuo socorro, minhas mãos estão em tuas mãos, meu coração está em teu coração, e assim seja sempre e para sempre. Eu vos consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. Israel, espere no Senhor, porque junto do Senhor está a misericórdia, e junto dele é copiosa a redenção. Salmo 130, versículo 7. A redenção espiritual dos sacerdotes que estão escravos do mal, a iluminação espiritual dos sacerdotes que vivem nas trevas, a cura espiritual dos sacerdotes feridos, e tudo isto por meio da adoração ao Santíssimo Sacramento, por meio da apresentação dos sacerdotes à face eucarística de Jesus, pelo oferecimento dos sacerdotes ao coração aberto na Eucaristia. Então esse sacerdote, ele começa a oferecer esses padres que ele conhece e os do mundo todo. Ele começa então a oferecer a Jesus: toma esses sacerdotes então, que eu vou interceder por eles.
Jesus diz assim, ó, eu espero pessoas que me adorem em espírito e em verdade. Por que ele fala isso? Porque tem alguém que não adora e tem alguém que não é verdadeiro. Né? É muito bom que a gente faça a nossa adoração, mas é muito bom também que a gente repare essa coisa. Porque Jesus só está dizendo uma coisa para nós: vem até mim, vem, não desista, não desista. E olha só, sinto talvez pela primeira vez em minha vida que estou completamente inserido na verdade. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que a adoração eucarística faz na nossa vida, sabe o que é? Nos tirar da mentira, da idolatria. Olha que lindo. Minha vida inteira preparou-me para esta missão, para esta convocação, adoração e a reparação, que seria realizada por um sacerdote ou por um grupo de sacerdotes. E o mal que vivi, e sofri e infligi a outros, será então redimido não por mim, mas por ele, que está sempre agindo na Eucaristia, para resgatar do pecado aqueles que pecaram e, e foram feridos por este. Pessoal, o Padre Jonas conta num dos testemunhos muito lindo que ele fala. Ele era padre, ele era um bom padre, mas ele estava cansado. Ele estava cansado. Então, eis que surge para ele um convite para ele fazer o que se diz hoje, né, a renovação carismática católica. Né? E ele vai nesse encontro. Eram outros padres é, que falavam sobre a renovação, que falavam sobre os dons, sobre o batismo no Espírito Santo. Era tudo novo. E ele conta que no final da missa houve um padre que falou assim: vocês querem que eu reze para vocês, para vocês receberem o batismo do Espírito Santo? Ele disse que sim. O padre rezou para ele e ele não sentiu nada. Foi para casa, tudo, mas que foi no outro dia, quando ele levantou, ele pegou a palavra de Deus e começou a ler, era outra palavra. A missa presidida por ele era outra missa, era outra pregação. Pessoal, a Eucaristia faz isso, ela nos dá esse batismo novo. Ela nos insere na face de Cristo, na vida de Cristo. Por isso eu digo, só se a pessoa não quiser, mas mesmo assim ele vai ficar batendo ali na porta. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, mano, vamos, eu vou cear com ele. Eu cearei com ele. É lindo demais. Olha, no contexto de uma vida beneditina tradicional, mas uma vida aquecida pela fornalha ardente da caridade, que é o Santíssimo Sacramento disposto. Lá nos beneditinos se reza. Aí você pode perguntar assim, mas como é que Jesus fala com um padre desse? Gente,
tem uma coisa muito interessante. Quando a graça vem, não deixe passar. Porque a graça pode lançar para outra pessoa. Então saiba que Jesus quer você no barco dele. Quer você sendo um outro homem de adoração, de ação, de oração. Olha só, tudo já está preparado no paternal coração de ouro, o seio do Pai, e no coração atravessado do Senhor, e na sabedoria do Espírito Santo, da qual Maria é fonte. Conservai-me, Senhor, no que é verdadeiro, consagrai-me na verdade. Aqui então ele diz: aceito, e eu vou fazer então, vou adorar e reparar pelos meus irmãos sacerdotes. E Maria vai estar comigo. Repara bem, aquelas tiazinhas que ficam ali no terço. Aquilo ali é algo esplendoroso, aquilo que, que, que bota fogo, que o Espírito Santo faz o fogo na igreja. É o cenáculo, é o cenáculo. Então, pessoal, é, foi Maria que obteve essa graça para mim. Como é que eu posso dizer, como é que eu posso afirmar que Maria, olha, foi Maria que obteve esta graça para mim? Aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, um livro também com as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Nossa Senhora ainda continua aparecendo lá. Então você veja, o que é um padre? O padre é tudo. Maria está ali, ó, olhando para aquele padre. Mesmo se ele comete um pecado. É filho predileto. Porque é ele que leva o Cristo. Então não esqueça, adorar e reparar por aqueles que não fazem. Porque Deus quer consolar, quer consolar, quer consolar, quer consolar. Pode ser que essa consolação também possa ser invertida. Quando Deus nega alguma coisa, ele consola também. Mas isso nós veremos no próximo episódio, no próximo capítulo desse livro, que é maravilhoso, fantástico. Aconselho vocês a adquirir. Vamos então terminar com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, pessoal? Aquele abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus.